Boa tarde, Isaac. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ari. Tudo bem? Tudo ótimo. Estou te ouvindo bem baixinho. Deixa eu aumentar. Bem baixo? Agora estou te ouvindo melhor. O mês Pessoal, dá passado um ok foi pra ao gente. contrário. É verdade. Pessoal, dá um okzinho pra gente se vocês estão me ouvindo, se vocês estão ouvindo o Isaac. Nós estamos aguardando vocês entrarem ali pra gente começar a nossa live. O pessoal está sendo pontual, hein? E cada vez mais aumentando o número aqui, né, de participantes na live mensal. Queria já agradecer desde já, pessoal. Bom, galera, o nosso tempo aqui ele é curto, né? Então acho que é legal a gente já começar. Como a gente faz todos os meses, então antes do Isaac começar a apresentação aqui do resultado do mês de abril dos nossos fundos, alguns recadinhos, tá? Lembrando que essa live é para público geral, então se você é investidor institucional ou profissional, manda um e-mail para a gente, tá? No comercial@eixocapital.com.br, que a gente vai te mandar um link de um convite para uma live mais técnica, tá? Tem que ser investidor nessas qualificações, tá bom, pessoal? Aqui a gente não tem muito tempo também para aprofundar sobre as teses e para falar da estratégia, e a gente precisa, às vezes, explicar alguns termos para todo mundo ficar na mesma página, tá? Para que todo mundo entenda, tá bom, pessoal? A gente vai responder algumas perguntas, tá? Se der tempo aqui, como a gente já disse, né? O tempo é curto. Então, vou pedir só para vocês esperarem a gente terminar a explicação, porque senão vocês começam a colocar comentário aqui e a gente começa a perder, porque às vezes não dá para puxar para baixo para ler de novo, tá bom? Então, espera só a gente terminar e a gente já solicita que vocês enviem as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Bom, Isaac, a gente teve um mês muito bom para o nosso fundo do Eixo Theta, né? Saímos da tendência de queda, o fundo teve uma valorização de 5,23% no mês. Então, acho interessante hoje a gente começar a falar do Eixo Theta, né? E depois a gente passa para o Eixo Prospera. Então, conta pra gente, Isaac, qual foram os destaques, né, que tivemos ali para esse resultado tão bacana do mês de abril. Legal, Ari, obrigado. Então, como a Ari já comentou, já foi um mês positivo, né? Viemos aí de 2 meses de baixa, fevereiro e março, né? Foram 2 meses que, obviamente, a gente não fica feliz em ver o fundo com um resultado negativo, né? Mas a gente sempre costuma dizer que baixas oscilações elas fazem parte da estratégia do produto. Então, assim, todo call que a gente vai fazer é com cliente, é com institucional, é com assessor, a gente deixa isso bem claro, porque a gente quer cotistas no fundo que entendam o nível de risco ali do produto. Então, a gente quer cotistas que eles entrem no produto, no Theta, sabendo que é um produto com um nível de risco um pouco mais alto, sabendo que o percentual de alocação que ele deve alocar no Theta é entre 1% a 5% da carteira dele, muito por conta de ser um produto com um risco um pouco maior, né? Então, os meses de fevereiro e março foram meses de baixas, né? Nada saiu do controle, nenhuma das teses mudou nesse período, né? Então, a gente continuou trabalhando ali ao longo desse período, e até o Vlad, né, que é o gestor aí do Theta, ele trouxe ali alguns pontos para a gente, que ele dividiu aí ao longo do mês, e ele falou assim, um dos primeiros passos que a gente tem daqui para frente é fazer o fundo parar de ter baixas, né? Então, ao longo do mês de março aí, a gente trabalhou, o time de gestão trabalhou, visando que o fundo parasse de ter baixas, né, principalmente baixas fortes, como foram ao longo dos meses anteriores, e aí trouxe aí um resultado de 5,23 agora no fechamento de abril. É um resultado muito bom, foi uma recuperação de parte do que perdemos ao longo agora de 2023, mas já é um resultado bastante interessante, né? A gente vai continuar trabalhando para que o fundo continue a trazer bons resultados, né? E mesmo que em determinado momento a gente ainda não tenha um grande evento acontecendo ao longo do mês, né? Como foi agora durante o mês de abril, não tivemos nenhum grande evento acontecendo, a gente trabalha para que o fundo consiga ter uma certa consistência, né? Não seja um fundo que só vai dar uma porrada durante um mês ou outro, mas que ele consiga trazer uma certa consistência. Então a gente trabalha também olhando para que o fundo tenha retornos interessantes aí ao longo dos meses, né? Falando sobre alguns acontecimentos do mês de abril, tivemos 2 assembleias, né?
uma de Terra Santa. Na Assembleia de Terra Santa, a gente conseguiu aí, acho que o principal ponto da Assembleia de Terra Santa, que é uma das nossas principais posições do fundo, né, foi a eleição da Lucila, né? A Lucila foi indicada como conselheira da Terra Santa, né? É uma pessoa que tem aí um background bastante grande no mercado de capitais, passou por empresas de capital aberto, capital fechado, participou de conselhos de diversas empresas, né? Inclusive foi um nome muito bem aceito quando a gente fez a indicação, né? Então foi um nome que os demais conselheiros gostaram bastante, por ser realmente uma pessoa que conhece muito de mercado, né? E que é uma pessoa que todos entendem que vai ajudar a levar boas práticas de governança para a Terra Santa. Então, no caso de Terra Santa, a gente não teve mais acontecimentos ao longo desse mês, né? Mas esse fato da gente conseguir indicar a Lucila para fazer parte do Conselho de Administração da empresa já é uma grande vitória, porque é importante que os conselhos das empresas tenham pessoas capacitadas, pessoas idôneas, né, e pessoas que vão ajudar a disseminar boas práticas de governança dentro desse conselho, né? Então, o fato da Lucila ter sido indicada e ter sido eleita já é uma vitória bastante grande, né? Sobre Terra Santa é basicamente isso. Ari, você tem algum comentário a acrescentar, alguma... Então, perfeito. Eu acho que é uma grande conquista para a gente, né? Um dos objetivos, né? Então, uma das ferramentas que a gente tem de governança corporativa é indicar alguém de confiança, né? Que a gente sabe que vai fazer um excelente trabalho para ajudar, estando ali à frente do conselho da empresa, né? Então, uma conquista muito grande. Estamos, como desde o início do caso, né? Com uma expectativa muito grande, muito boa, porque a gente sabe. E o core, né, o nosso business core é exatamente a geração de valor. Então, ela só vem a agregar e, sem dúvida nenhuma, a gente tem que comemorar e acho que a valorização do papel também diz por si só, né? Terra Santa teve uma valorização interessante, como o Isaac falou, foi o destaque do fundo. Então, mais um ponto positivo para a gente para esse mês. Exatamente. Então, aí, acho que essa eleição do conselho, de todo o conselho, né, da Terra Santa, foi aí muito bem vista pelo mercado. O papel teve uma valorização de 6,5 agora ao longo do mês de abril. Então, teve uma boa contribuição aqui para os resultados do Teta, né? O outro caso que a gente tem aí, que talvez seja o caso que mais a gente teve aí exposição na mídia nos últimos meses, né? Desde o final de 2022 até então, é Gafisa, né? Gafisa, não tivemos nenhuma novidade bombástica, mas tivemos ali alguns fatores, alguns pontos bem importantes ali ao longo do mês, né? No dia 28 de abril, existiu uma assembleia, que ela já estava marcada, né? Já estava marcada já há algum tempo, era uma Assembleia Geral Ordinária, e uma das pautas que estavam nessa Assembleia foi uma pauta trazida por um dos acionistas da outra parte, né? Eles colocaram em pauta para tirar os direitos da Eixo, os direitos políticos da Eixo em relação à Gafisa, né? E esse assunto estando em pauta, né, ao longo das últimas semanas, causou muita preocupação por parte dos investidores, né? Por nossa parte, a gente já tinha toda uma estratégia, a gente tinha bastante convicção de que não teríamos os nossos direitos retirados, porque tudo que a gente faz é muito bem embasado, é dentro da lei das SAs principalmente. Então, do nosso lado, a gente estava tranquilo, mas por parte dos investidores, a gente recebeu muita ligação, e-mail, comentário, perguntas no direct, no LinkedIn. Então, foram semanas de bastante dúvida e bastante receio por parte dos investidores, né? Na última semana de abril, no dia 25 mais especificamente, o colegiado da CVM trouxe um parecer a nosso favor, né, no sentido de que não fazia sentido tirar os direitos políticos da Eixo em relação à Gafisa, né? Até tem um trecho aqui que uma das diretoras da CVM, a diretora Flávia, ela destacou o seguinte, né? Que hoje, né, o papel que a Eixo vem trazendo, falando aqui mais especificamente de Gafisa, o papel que a Eixo vem desempenhando na Gafisa, né, além de ser um papel embasado e legal, né, é um papel bastante importante para o funcionamento da empresa como um todo, né? E o papel dos acionistas minoritários, né, é um papel de ser fiscalizador, né? Você tem ali ou um grupo de controle, ou um acionista controlador, enfim. O papel dos acionistas minoritários é de fiscalizar e cobrar
os controladores, né, para que eles venham tomar decisões que sejam benéficas para a empresa. Então, basicamente o que a diretora traz é isso, né, que a Este vem fazendo um papel que é dentro da lei e vem cumprindo um papel bastante importante no sentido de visar as melhores práticas e visar o benefício da Gafisa, né? Então, essa já foi uma primeira vitória que a gente teve, né? A assembleia que aconteceu no dia 28, então, já não tinha mais esse pedido aí para exclusão do nosso direito em pauta, né? Houve uma nova eleição por parte de um novo conselho de administração, né? A outra parte, o grupo de controle que está para o lado de lá, conseguiu eleger ali uma chapa, né? Mas, enfim, do nosso lado aqui a gente continua fazendo o nosso trabalho de ativismo, o nosso trabalho de questionador e de fiscalizador, né? Ao longo da Assembleia a gente conseguiu fazer ali alguns questionamentos, né? E a gestão ali atual ficou de trazer alguns esclarecimentos, né? Então, aí são alguns detalhes um pouco mais técnicos, algumas questões em relação a demonstrações financeiras, que eu acho que nem cabe tanto ficar falando por aqui, né, mas foram algumas vitórias, porque a gente entende que quanto maior transparência a empresa tiver, melhor para todo mundo, né? Então a gente considera que isso foi uma vitória bastante importante em relação à Gafisa, né? Então foi basicamente isso. Hoje, os dois principais casos que a gente tem na carteira são Terra Santa e São Gafisa. A gente continua com o nosso trabalho de fiscalizador, de correr atrás, de estar junto aos órgãos controladores, a CVM, a fim de buscar aí uma melhor resolução para os casos, enfim, uma busca por uma melhoria de governança nas empresas, né? A gente está trabalhando, a gente não consegue trazer aqui um prazo para o investidor, o maior questionamento que a gente tem é quando vai sair esse caso, quando que vai se resolver. A gente não consegue trabalhar com uma data e a gente prefere também não trazer uma expectativa de X meses ou X semanas para se resolver, porque a gente não quer frustrar aí o nosso cotista, o nosso investidor. Mas o que a gente pode trazer é que estamos bastante confiantes, né, nas nossas teses, são teses bem embasadas, a gente atua com a lei embaixo do braço, né? Então a gente está bastante confiante que o investidor que permanecer no médio e longo prazo, ele vai conseguir aí ter recuperado as perdas dos meses de fevereiro e março, né? Além de tudo, conseguir ter também um upside bastante interessante. Então, o que a gente pode trazer nesse momento é para o investidor ter um pouco de paciência, né? A gente sabe que em determinados momentos de queda é um pouco mais difícil, mas para que ele tenha paciência, para que ele não realize nenhuma perda e que no médio e longo prazo a gente acredita aí nas recuperações e nos bons resultados para o fundo, tá? De resultado é basicamente isso. Só queria trazer mais um ponto aqui, né? A gente colocou alguns comunicados no nosso site, no nosso Instagram, mandou por e-mail também para quem já é cotista, falando da masterização do Esteta, tá? É um nome meio complicado, parece algo difícil, mas na verdade a masterização é apenas um processo que visa melhorar a gestão operacional dos ativos, tá? Então o Esteta FIM, né, passou agora, desde o começo de abril, a se chamar Esteta 18 FIC-FIM, tá? Na prática não muda em nada, só muda o nome do fundo, tá? Então, para quem já é cotista, permanece ali a tributação é a mesma, a classe de ativos é a mesma, não muda em nada, não tem nenhuma mudança prática para o cotista. Só para a nossa gestão operacional mesmo, que tiver algumas mudanças a fim de facilitar um pouco a nossa gestão. Basicamente é isso. Ari, você tem alguma coisa para complementar em relação ao TETA? Abordou de forma completa, né? Inclusive o comunicado de masterização, é isso mesmo que o Isaac contou para vocês, pessoal, parte a parte ali, né? Então, só evidenciando alguns pontos importantes, como se fosse um resuminho aqui para vocês, né? Acho que a maior vitória em relação à Gafisa foi esse reconhecimento que a gente teve da CVM, né? De mostrar a público, através do comunicado, pedindo, né, para retirar de pauta a nossa suspensão dos direitos políticos, porque mostra o quanto sério é o trabalho da Este, né, e para quem geralmente manda essa pergunta para a gente, que é uma pergunta recorrente, qual é o nosso relacionamento com a CVM, Banco Central, enfim, todos os órgãos ali, né, que são vinculados à nossa atuação, e esse é o relacionamento que a gente tem, pessoal, de reconhecimento daquilo que a gente faz, né? Hoje o nosso papel, o nosso lado, na verdade, é ajudar a acelerar o processo da atuação da CVM, que são muitos casos. A gente sabe que hoje eles têm uma defasagem, um problema, né, na verdade, de mão de obra, falta gente para julgar todos os casos de formas rápidas, e o jurídico no Brasil
é devagar, né? Hoje a posição da Este é mais de ajudar com que o processo seja mais rápido, mas infelizmente a gente depende do time deles também, tá? Então, como o Isaac falou, a gente não pode dar prazo, porque a gente não tem como dar um prazo para vocês, mas a gente luta para que seja resolvido o mais rápido possível. Mas o resultado do fundo mostra também para vocês que é um fundo de investimento, né? Por mais que ele seja um fundo concentrado, em alguns momentos, né? Principalmente quando a gente está atuando de forma mais incisiva em relação ao caso que hoje é Gafisa e Terra Santa, mas ele é um fundo que vai entregar para você, vai buscar o Vladimir, vai buscar, né, ele, toda a equipe, entregar para vocês uma rentabilidade que vocês se sintam ali confortáveis em ter o ativo em carteira, até a resolução do caso principal, que dá aqueles movimentos, né, que deixa a gente muito feliz de pico ali, mas também a gente tem que estar junto e próximo nos momentos de baixa, como foram os últimos meses, né? E como a gente prometeu para vocês, né, o nosso trabalho aqui é cada vez mais suavizar esses movimentos para que vocês sintam pouco, né? Então, acho que do teto é isso, né? Ficou bem evidente ali os principais pontos, pessoal. Acho que o Isaac também pontuou bastante em relação à movimentação, à precificação do papel, porque a gente vem recebendo muita pergunta de investidores que estão posicionados em ações ali, né, de Terra Santa e Gafisa. Eu fiquei muito assustada com alguns depoimentos, né, de eu estou com a maior parte do meu portfólio em Gafisa ou em Terra Santa, e por que isso me assusta, né? Porque a gente vê esse descasamento de perfil e alocação na carteira de vocês, no portfólio de vocês como um todo. Então, eu vou deixar aqui à disposição de vocês para quem se encontra nessa situação. A gente vem fazendo um trabalho individual, caso a caso ali, respondendo vocês, mas vocês podem entrar em contato com a gente tem uma área aqui na Eixo de carteira administrada e fundo exclusivo, todo um time formado, né, que faz essa gestão de recursos mais personalizada, sem viés de mercado, sem viés de produto, que pode ajudar vocês com isso também. E para quem está nessa situação e está operando em plataforma, pessoal, por favor, entre em contato com o assessor de vocês, com o consultor de vocês, tá? A Este está à disposição para atuar na maior proximidade possível com esses profissionais, mas vocês precisam acionar as pessoas que ajudam vocês na decisão ao longo do dia a dia de vocês. Peçam para o assessor de vocês, para o consultor de vocês, enfim, quem é a pessoa que está cuidando, um evento com a Este, que a gente prepara aqui um evento com o escritório de vocês, para que vocês também tenham essa proximidade maior e todo mundo junto, tá? A gente está à disposição, tá bom, pessoal? Bom, Isaac, vamos falar um pouquinho agora de mercado, de ações, né? Renda variável, que a galera gosta bastante também, para a gente poder falar do Eixo Prospera, né? Foi um mês difícil para o mercado novamente, a gente ainda está cheio de vetores de riscos, né? Impactando o mercado de renda variável. Com o Prospera não foi diferente, o Prospera está sempre entre os 10 melhores fundos de long only desde quando foi criado, né? Continua, né? Esse mês foi um mês difícil para todo mundo de novo. Isaac, quais são os destaques? O que impulsionou essa rentabilidade negativa nesse mês? Como você falou, Ari, acho que é importante ressaltar o Prospera, quando a gente faz o comparativo tanto com o Ibovespa quanto com os pares dele, né? Quando falo pares, são fundos de plataforma, são fundos long only, fundos com características parecidas, né? De forma geral, ele vem vindo muito bem. Claro que um mês ou outro você tem ali um destaque para cima ou para baixo, mas de forma geral, realmente, a gente quer ter um produto que seja, não, obviamente, ele é correlacionado com o Ibovespa, mas que ele tenha ali uma diferença de alguns papéis, justamente para, no momento de alta, ter um destaque, estar à frente do Ibovespa e também à frente dos principais concorrentes. A gente faz até uma série de estudos aqui no sentido de comparar a nossa carteira com a carteira de outros fundos, né, de outros fundos semelhantes, né? E o nosso acaba sendo um fundo que tem ali alguns papéis diferentes, né? Até por isso, no médio e longo prazo, ou desde o início do Prospera, é um produto que vem se destacando, inclusive na maior parte do tempo ele está à frente do Ibovespa e da maioria dos principais concorrentes, né? Foi um mês onde ele fechou com uma queda de 2,06, né? Contra uma alta de 2,5 do Ibovespa, né? É uma queda, obviamente a gente não fica feliz com o resultado, mas embora tenha tido essa queda nesse mês, não foi algo que tenha feito com que a gente venha mudar a nossa tese, né? É um produto com uma tese de médio e longo prazo. Quando a gente escolhe algum papel, é com bastante convicção também, né? Então, a gente tem ali, obviamente, em determinados meses, algumas notícias que podem fazer com que a gente repense alguma tese.
mas ter um mês ali para baixo não necessariamente vai ser algo que vá fazer com que a gente venha ter ali alguma movimentação no fundo. Os principais impactos negativos foram Sabesp e Três Tentos, né? Foram duas empresas que tiveram quedas um pouco mais fortes aí na faixa de 11%, e Valide e Cyrela foram duas empresas que tiveram altas na faixa de 9,5%, né? Foram empresas que foram muito beneficiadas aí pelos juros futuros, né? Então, elas acabaram se beneficiando. Mas é um produto com uma carteira bem pulverizada, a gente tem na faixa aí de 16 papéis na carteira, então esses foram os principais destaques. Não tivemos mudanças aí na alocação ao longo desse mês, e as nossas teses permanecem aí daqui para frente, né? A gente continua destacando que, pelo cenário, pela incerteza que a gente vê para os próximos meses, a gente tem continuado a privilegiar empresas que tenham um pouco mais, que sejam um pouco mais defensivas. Então, de forma geral, é isso. Sem grandes mudanças para o Prospera aqui ao longo do mês de abril. Perfeito, pessoal. Então é isso mesmo, Isaac. A gente, então, pessoal, o time de análise trouxe para a gente, né, esse call do que... Porque, assim, o que a gente fez até aqui construiu essa rentabilidade que destaca o Prospera dos seus pares, né, do próprio benchmark, né? Agora, o que a gente vai fazer para frente, né? Qual que é o ciclo que vem pela frente? Mas a gente tem que atuar hoje. Então, como a carteira está muito defensiva, hoje já está, né, nessa característica, veio mudando ao longo, desde o início do fundo para cá, exatamente para amenizar esses impactos do ciclo econômico que hoje está movimentando muito, né, os impactos negativos, principalmente de mercado, o que a gente vai fazer para frente, tá? Então, esse mês, último mês de abril, não houve nenhuma movimentação, a gente está revendo, está novamente todas as teses, fazendo o time de análise aprofundando cada vez mais, e talvez pode ser que a gente tenha alguma movimentação ou não, mas a princípio, tudo dentro das mesmas teses que a gente já defende ali nos outros meses. É que foi um mercado, de fato, o mercado não foi bom no mês de abril, né? E a gente tem impactos ali ainda, pessoal, domésticos apontando para fiscal, né? A gente ainda tem essa incerteza, a gente tem a continuidade, tivemos decisão de política monetária, uma super quarta ontem, o mundo todo ainda, né, com política muito apertada, e isso acaba desaquecendo, né, e trazendo um mercado mais negativo para ativos de risco, e a gente deve ver ao longo do ano ainda esse mercado bem difícil. Mas agora é o momento de se posicionar, né? Agora é o momento de confiar em bons gestores para fazer essa gestão da parcela de risco da carteira de vocês. Pessoal, a gente tem 5 minutinhos para encerrar nossa live. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Já gostaria de agradecer a todos os elogios, né? A todos que estiveram aqui com a gente. Muito bom ver vocês por aqui, ter vocês por aqui. Essa live vai ficar salva. Então, por favor, mande para a gente a dúvida de vocês, a perguntinha de vocês, que eu e Isaac a gente responde aqui. Se a gente não abordou algum item, né? Alguma coisa dos casos. Eu acho que uma pergunta também, Isaac, muito recorrente que a gente recebe é sobre, né, por exemplo, quando que o papel da Gavista vai parar de cair, o que a gente espera, né? Assim como foi com Terra Santa também, agora voltou a subir, todo mundo parou de questionar, né? Mas até então a gente recebia muito. E acho que a mensagem que a gente quer passar para vocês é o seguinte, pessoal, a gente fica no papel enquanto a gente entender que tem valor intrínseco nesse ativo, tá? E Terra Santa e Gafisa, o case, primeiro que ele não acabou, né? A gente ainda está no meio do processo de resolução, mas até o momento que a gente entender, né, que tem valor ali, que a gente pode continuar gerando valor e upside para essa ação, a gente permanece no caso, como foi o caso de Aliar, que acabou, como a gente falou para vocês aqui no mês passado, tá? Então, para quem está posicionado no papel, volto a dizer, entre em contato com a gente bate um papo com vocês direto, ajuda. Gestora, pessoal, não dá call de recomendação de compra e de venda. Então, quando vocês perguntam para a gente, eu vendo, eu compro, a gente não pode responder isso, exatamente pela lei CVM, tá? Mas, se a gente está atuando no papel, é porque a gente está vendo geração de valor, certo? Então, pega essa mensagem e pensa na sua carteira como um todo, seu nível de risco, seu perfil, avalia direitinho, tá bom? Mas vamos tomar essa decisão em conjunto também, que a gente pode te ajudar. Isaac, mais 4 minutinhos, você gostaria de dar algum recado aqui para o pessoal? Não, acho que é isso. Sobre esse ponto, é bom ressaltar isso. A gente não pode dar recomendação, por um lado, e aí
O ideal é que o cotista, ou a pessoa que é acionista da HFIX, ela procure o assessor dela, né, por conta da questão das normas da CVM, questão de conflitos de interesse. Então, é bem importante ele procurar o assessor, mas também, por outro lado, como você disse, no momento que a gente ainda tem os papéis na carteira, porque a gente acredita que tem geração de valor e que a gente está atuando para melhoria de governança, para valorização da empresa. O ideal é falar com um assessor para ele te ajudar na alocação da carteira, para ver se você tem muito daquele papel, se é o momento de ficar, de sair, de rebalancear, enfim. Então, procura o seu assessor, mas o que a gente puder te ajudar, a gente também vai ajudar. Perfeito. Bom, pessoal, até o momento, nenhuma perguntinha aqui para gente. Espero que a gente tenha abordado a maior parte das dúvidas de vocês, né? Vocês sabem que caso de ativismo, ele depende muito da atuação jurídica, então nem tudo a gente pode abrir, né? Mas tudo que é público, a gente vem para vocês aqui reforçar, tá bom? Continuem acompanhando a gente aqui pelo Instagram, no LinkedIn, né? No site, como o Zac falou no início, tem bastante informação lá. A gente tenta deixar o mais transparente possível para vocês, tá? E tudo que sai a público, a gente... Ele sai hoje. Oi? Carta do gestor sai hoje, de cada um dos fundos. Boa, Isaac, bem lembrado. Pessoal, carta do gestor, tudo que foi falado aqui está muito mais detalhado lá, tá? Nas palavras ali do time, da equipe toda que ajuda a construir essa carta, tá bom? E mais uma vez, qualquer dúvida, mande pra gente, comercial@egecapital.com.br. A gente se vê de novo aqui no Instagram no próximo mês, né, Isaac? Isso aí, até o próximo mês e qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado. Obrigada, pessoal pela presença de todos. Tchau, tchau.